Hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, é o número 30. Não é café, é chá de carqueja. Fraquinho. Os chás são poderosos, né? O último vídeo, o penúltimo, é o último vídeo do Evangelho que eu fiz, falou sobre o amor. Agora vai ser sobre o egoísmo. Então vamos lá. Egoísmo. Esta chaga da humanidade tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Arma aqui não é maneira dele falar, não é pegar em arma e matar ninguém não, hein, gente? Vê lá. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Para vencer a si mesmo, ou seja, para fazer a tal reforma íntima, para retirar todos aqueles pensamentos e ações, tudo aquilo que a gente, alguns anos atrás, estava pensando, coisas que, além de prejudicar os outros, nos autoprejudica, porque nós estamos criando essas energias negativas para nós mesmos, para ocasionar doenças em nós mesmos, irritação, antipatia para com os outros, etc, etc, etc. Bom, continuando aqui. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do ser humano. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Bom, a minha opinião é que se o Pilatos absolvesse o Cristo, talvez ele fosse morto ali na hora. Porque o povo aclamava a morte de Jesus. Os sacerdotes, que eram os antigos capelinos, né? Parece que os sacerdotes eram os capelinos que veio lá de Capela, né? Eles incentivavam o povo a ficar contra Jesus, né? Porque eles não aceitavam Jesus. E aí o povo, sabe como é que o povo é? O povo segue a quem tem a palavra maior no poder. É sempre assim. Até hoje é assim. Então, o povo era contra, né? Todos eram contra Jesus, menos os discípulos, né? E alguns que seguiam
que acreditavam e que estavam entre aqueles que estavam colocando as mãos para cima, morte, morte para Jesus, morte, né? Eles estavam também entre eles, mas era uma minoria, né? Então, a maioria era contra Jesus. Ou seja, era a favor da morte do Jesus Cristo. Bom, continuando. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril. E para isso é preciso que primeiro o expulseis do vosso coração. É um exemplo aí do dia a dia de egoísmo, você vai no restaurante, né? O cara bota a cadeira quase a meio metro, não deixa nem o outro passar, que quer ir mais além para sentar na mesa. E ele fica catucando e o cara, nem tô aí. Egoísmo, quem é egoísta é prepotente, né? Chega um apressadinho e se coloca na fila do outro que já está ali há mais de meia hora. Está pensando nele. Pessoa que, por exemplo, que tenha muito dinheiro, sabe de uma pessoa que está necessitada, ou um parente, né? Não. Eu, por exemplo, tive uma ação de egoísmo quando criança. Tinha um velocípede e tinha um menino que morava, ele era mais novinho que eu. Era menino ainda, eu também criança. Eu não lembro, eu sei que ele era até bem mais baixinho que eu, era pequeno menino. Devia ser uma diferença grande de mim. E o menino queria brincar, queria ir no velocípede. E eu não deixava. Aí a pessoa me criou lá do terceiro andar e disse, deixa o menino andar. Acho que eu andei um pouquinho, mas depois não deixei mais o garoto andar. E depois eu não quis nem mais brincar com ele por causa disso. Era a única criança no prédio. Porque as crianças não é muita fantasia dizer crianças inocentes, puras, muita fantasia. Existem crianças boas e crianças más. Eu tenho observado, né? Tanto que uma mãe tem vários filhos e todos bons e sai um peste, né? Por quê? Foi colocado ali para ver se os outros, a influência dos outros melhora aquela pessoa que já nas encarnações passadas só fez M, né? Só fez bobagem. Nós estamos aí com uma guerra, né? Uma das guerras é a Ucrânia com a Rússia. E isso aí, muita gente, vamos dizer, interpretou por desespero. Chegou um caminhão com um monte de comida, né? Para o pessoal. Outros, pensando nele mesmo, não pensando em ninguém, avançaram. E foi o que deu. Aí os soldados também ignorantes começaram a dar tiros, em vez de colocá-los em fila, começou a dar tiros para eles não invadirem, né? Invadiu um caminhão, caía, né, os alimentos, acho que alguma coisa quebrava, não sei que tipo de alimentos são, mas os sacos podiam arrebentar também, né, de feijão, arroz. Em vez dos soldados colocarem
todo mundo na fila, podia dar tiro pro ar e dizer, na fila ninguém vai ter... Não, aí deram tiro para matar não sei quantos. Mas aquelas pessoas que avançaram, egoístas, elas só estavam pensando nelas mesmas, porque deveriam ter organizado, dá para todo mundo ia ter, mais de um caminhão, caminhões enormes, cheios de... as pessoas são muito selvagens ainda, muito primitivas, e lá aquele povo árabe, pelo que observo, são muito selvagens, até a maneira de chorar dos seus mortos, tudo, eu acho, muito primitivos, muito, sei lá, muito esquisitos. Então, olha aqui quanta catástrofe, quanta coisa, gente morta, o pessoal chora e tal, mas quer dizer, mas não é assim como lá, né? Esquisito lá, né? Mas isso aí eu vejo, a minha visão que eu tenho ali é egoísmo, né? Que houve. Então, eles mesmos deveriam se auto-organizar para que todo mundo pegasse lá a quantia que eles dão, né? Agora, aquele avanço, é capaz de pegar mais de uma coisa. O que se pretende dar a cada pessoa, vai e tira mais. Aí, como aqui no Brasil, o que acontece muito é quando tem promoção em loja qualquer loja, eletrodoméstico, loja de vender roupa, né? Se botar em promoção, só hoje, promoção, meu Deus! Até cai gente, se pisoteia, um avança e bota a mão e um empurra o outro. Nossa! Eu tenho mais pavor do povo, assim, dessas coisas, do que do assaltante, sinceramente. Fico surpreso porque eu estou falando isso, mas é horrível, horrível. Eu não gosto de aglomeração, não gosto de estar comemorações que tem aquele povo todo, porque de repente sai uma briga ou sai qualquer coisa lá, acontece alguma coisa, sai de baixo, né? Horrível. As pessoas aqui na Terra, nesta dimensão, são muito selvagens. Falando em geral, não estou falando do Brasil não, estou falando em geral. São muito selvagens mesmo. Basta que algumas tribos indígenas já são evoluídas e sabem curar as pessoas com as ervas, etc, etc. Mas outras que rasgam os lábios. Eu vi um vídeo hoje de manhã, foi no Instagram, esse vídeo pequenininho. Lá uma tribo, que eu nem sei que tribo, nem quero saber se é daqui, se é de outro, se é da América do Norte, se é daqui da América do Sul, não quero saber. Eu vejo aquela coisa, pronto, passo adiante. Não quero nem saber de onde é. Mas a Índia, com uma rodela enorme, metida aqui, eu só quero saber, aqui no meio, eu quero adivinhar como é que essa mulher come e mastiga. A mulher não fere isso tudo e lá dentro, aquilo está metido lá dentro. São os botocudos daqui, é diferente. Os botocudos, eles colocam esse negócio no lábio e o lábio vem aqui, né? Tudo isso que é primitivo. Religião primitiva, que chamam religião. O candomblé é deturpado, porque tem um verdadeiro candomblé, mas o candomblé não deixa de ser primitivo também, né? Um pouco primitivo ainda, muito primário também, tá? O mais adiantado, que embora também não seja muito porque a gente não tem capacidade ainda de aprender tudo, né? Por isso eles não ensinam, é espiritualismo. E mais avançado
conhecimento dos seres extraterrestres que nos dão outras informações, né? Já é mais além. É o final, né? É o final vamos dizer, da pesquisa, das informações, são com os extraterrestres, né? Bom, então vamos continuar aqui a leitura. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vós esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se excusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse. Socorria tanto a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela, fugiria, envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda a parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. Começai, vós mesmos, por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai ao Criador o encargo de fazer toda a justiça, porque a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Ele separa o joio do trigo. Uns irão para um lugar mais evoluído e outros para lugares mais primitivos até que a Terra, né? Muitos irão sofrer. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem os sagrados laços da família são respeitados. E aqui o trecho sobre egoísmo termina. Eu vou anotar, porque senão vou ter que ver novamente meu vídeo para onde é que eu parei. Um dia assisti na casa de uma amiga que eu era bem mais nova, né? Eu ia lá e ela tinha um filho e uma filha adolescente e ele já estava chegando à adolescência. E a avó dele era velhinha, né? Minha amiga também. Saí umas 2 vezes com eles até. E ela estava indo para o banheiro. E ele, eu não sei se ele queria tomar banho ou lavar o dente, qualquer coisa. Não era para fazer totó nem pipi, não. Aí deu um encontrão na coitada da senhora
Eu, naquela época, deixa eu fazer um cálculo. Naquela época ela devia ter uns 70 e poucos anos, eu acho. Sei lá, mais ou menos. Aí ele deu um encontrão nela, que ela cambaleou. Eu aí, já que a mãe não falou, a mãe dele, eu disse: ó, fulano, que é isso? Então isso são coisas que se faça? Tua avó? Quero entrar no banheiro. Isso é uma maneira de egoísmo. Ele, certo? Ele. Olha, eu quando vejo essas coisas, a gente tem que amar todo mundo, tudo bem, mas quando eu vejo, para mim já, tchau, tchau, sabe? Para mim já é desprezível. Pessoas que fazem certas coisas, para mim é desprezível. Agora, é claro, né? Se esse desprezível precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, lógico que eu vou ajudar, porque isso é um ato de amor. Amor é isso. Mesmo que aquela pessoa não mereça, mas está precisando, então a gente vai lá e ajuda. Isso é ato de amor, senhores. Mas, quer dizer, eu já... Olha, sinceramente... Que coisa, né? Pessoas, por exemplo, quando... Eu já vi isso em casas de pessoas, né, fazendo visita. Fizeram um doce lá, um doce qualquer. Aí, o certo que é, aquela pessoa que trabalha lá, ou que vai chegar mais tarde, sempre chega mais tarde, é separar um pedaço, né, para aquela pessoa. Quando chegar, a gente já comeu aqui, vai o outro e come mais. Não quer nem saber deixar para o outro. Quando o outro chega, não tem nada. Aí ele pergunta: vocês não fizeram o pudim que disseram? A gente fez assim, mas a gente já comeu. Egoísmo. Né? Falta de carinho, egoísmo é falta de carinho, falta de atenção, falta de respeito. Né? Eu muitas vezes, quando a pessoa às vezes me oferecia, quando eu visitava assim, alguém, né, reconhecido, eu até nem estava com vontade, nem gostava muito daquela coisa, mas a pessoa vinha com tanta gentileza, né, que eu comia, né, aceitava, comia e tal, pronto. E naquela época eu ainda comia até, me alimentava com carne. Hoje não, hoje se for na casa de alguém eu vou dizer: olha, se tiver outra coisa, eu prefiro outra coisa, que eu sou 80%, 90% vegetariano. Então, lá uma vez ou outra, assim, é que o organismo às vezes pede um pouco, então, para satisfazer a matéria, né? Mas se eu tiver que comer, por exemplo, no mês, comer 2 vezes só, eu comer o ovo pode comer, né? Porque o ovo ainda não é um ser, ainda não se formou, né? Então, é com um pedacinho, só um pedacinho. Não vou a churrascos, já fui, há muitos anos atrás, até na casa de parentes. Não como churrasco, não vou em restaurante para o rodízio de carne, nada disso, nada disso. Tanta coisa para comer: cogumelo, ovo, lentilha que tem proteína, ervilha que tem proteína, feijão também. As pessoas se enchem também tanto de proteína que eu achava isso que eu li num lugar, eu fiquei muito surpresa, porque eu sempre achei: olha, eu acho que o excesso de proteína pode dar câncer. Eu pensei, só pensei. Não é que um dia eu vi isso, eu acho que foi no Instagram, médico, uma coisa falando, excesso de proteína. O cara come. Aqui em casa se comia carne de manhã, né, no almoço, né, de tarde, e à noite.
No dia seguinte, de novo, no outro dia, de novo. Eu tenho meu organismo bombardeado com tanta alimentação indevida aqui. Refrigerante, Coca-Cola, excesso de coisas doces. E depois já o organismo está estragado, né? Então não volta, né, ao que era. Mesmo que a gente pare com isso, mas aí a gente para, não piora mais, mas já está estragado, né? Álcool, né? Dar vinho a uma criança ainda, um adolescente, tem álcool, ou cerveja, é errado isso. Uma criança ainda tomar, porque o vinho ele faz bem, mas ele tem álcool, ele prejudica os neurônios, a criança está em formação ainda, é prejudicial. E depois que eu fiquei então sabendo que o álcool tem larvas astrais, gente, não ponho nada. Agora, remédio a gente é obrigado. Eu tomo um remédio de homeopatia que é dentro do álcool. Aí o que eu vou? Mas é uma insignificância, né? Uma coisa de nada. Quando eu preciso, eu tomo, que é para o meu estômago, para o meu fígado. Porque se fizer em tablete, tem muito açúcar, né? Então, como eu tenho problema de açúcar também, eu controlo, mas como coisas doces ainda, mas já tenho problema de açúcar. Foi o exagero de comer, quando jovem, muita coisa doce. Sorvete mais de uma vez por dia. Fazia bolo, comia não sei quantas vezes por dia. Pudim, era pudim. Gelatina doce, né? Era isso, era aquilo. Agora, cuidado, hein, porque esses produtos que adoça dá câncer. Cuidado. Bom, mas aí, e sobre o egoísmo? Deixa eu pensar aqui se eu lembro de algum exemplo de alguma coisa de verdade. Eu gosto de dar exemplos verdadeiros, não de teoria. A pessoa que está sentadinha, mas não está cansada, pede a outra, uma criança, vai lá buscar água lá para mim. Vai lá buscar isso, vai lá buscar aquilo. Aí dá exemplo, quando essa criança for adulta, vai fazer a mesma coisa com os outros. Essa pessoa deveria levantar e pegar as coisas para dar exemplo ao outro que ele deve fazer isso, né? Quando houver necessidade. Sei lá, não estou lembrando de mais nada, então fica por isso mesmo. Senhores, vamos adiante. Pergunte a vocês mesmos o que vocês fazem, que vocês possam descobrir que vocês são egoístas. E quando você descobre e não se ofende, é capaz até de falar, você já está evoluindo. Eu falei do meu egoísmo em criança. Então, isso é humildade, reconhecer o erro, e quando a gente reconhece o erro, a gente já não vai mais fazer esse erro, né? Com outras coisas semelhantes. É assim. Agora, a pessoa prepotente, ela se ofende, aí ela começa a retribuir, a pessoa que falou essas coisas, a retribuir frases, coisas feias até para a pessoa, né? Eu não estou com o nome da pessoa aqui. Não, vou deixar para outro vídeo, que aí eu quero dar um outro exemplo de uma outra coisa.
Agora, não é bem um egoísmo não, mas... Não é egoísmo, sim. Ah, é egoísmo. É. Olha só. Ah, fulano adora pássaros. Adora. Eu vou lá no instantinho pegar o nome desse cara. Ah, vou. Eu vou contar para vocês. Eita. Deixa eu pegar. Bom, às vezes, eu acesso um Facebook do bairro e esse nem era bem, é do bairro aqui, mas de outro bairro também em conjunto. É um Face que as pessoas colocam coisas para vender, ou precisam de emprego, pedem emprego, enfim, animais que fugiram de casa, né? Bota lá para ver se resgatam animais de rua para adoção, etc. Bom, aí eu estava vendo lá as coisas e de repente me deparo com um tal de um senhor chamado Duarte Esteves, com 2 gaiolas daquela pequena de passarinho para vender. Não guardei deve ser um passarinho muito raro, que o cara está pedindo R$6.000 pelo pássaro, está vendendo. Isso é exploração, né, de animais, de aves. Bom, aí eu digo assim, sabe de uma coisa? Eu vou colocar isso aqui. Eu digo, passarinhos não foram feitos para estar dentro de... Eu botei jaula, porque aquilo é tão pequeno, né? Botei jaula, não botei gaiola. Aí a resposta desse senhor, não é senhor, é um homem que deve ter, pela cara dele, deve ter uns 40 anos por aí, 40 e poucos anos. Eu não te perguntei nada, trata da tua vida. Não lembro se botou mais alguma coisa. Bom, então vamos lá. Ah, porque ele canta, no anúncio que ele botou para vender, ele canta que é uma maravilha. Então, as pessoas, ele e quem comprar, adoram o canto do pássaro. E por isso coloco numa gaiola super pequena e o coitado fica para cima para baixo porque ele tem que se movimentar. Ele não consegue voar, mas se ele ficar parado, ele vai ficar atrofiado, porque pássaros ou passarinhos têm inteligência. Passarinhos foram feitos para dar soltos. Eles contribuem para que nasçam novas árvores, porque eles comem os frutos, defecam, a semente sai inteira e depois então nasce novas árvores. Então é um egoísmo muito grande dessas pessoas e desse mal educado, do jeito que ele falou, grosseiro, primitivo. É um egoísmo muito grande manter esses bichinhos dentro. É raro, mas às vezes a gente encontra uma gaiola maior com um passarinho. Existem gaiolas assim, ó, desse tamanho, que poderia colocar o passarinho só ali dentro, e ele poderia até voar ali dentro, né? Então essa pessoa, até que não seria muito ruim, porque também pensou na comodidade do bichinho. Então fica ali o coitado ali, anos e anos, dentro daquela M,
E alguns exploradores de pássaros, esses que pegam lá e botam tudo junto, aquele monte de coisa, já está com meio a meia na testa. O que vai acontecer quando desencarnar? Quando morrer, né? Vai lá, vai colocá-los dentro de uma jaula, que é para ele aprender que não se faz isso com animais ou pássaros, ou seja lá o que bicho for. Quando o animal é feroz, precisa tirar de algum lugar, se bota dentro de uma jaula. Nem foi feito para ficar nessas prisões zoológicas, dentro também de jaula. Então, eu fui lá ver o perfil desse senhor. Pode rir, você que já é evoluído vai rir. Falou algumas coisas sobre Jesus, um cara falando sobre Jesus, e porque Jesus. E eu pergunto, Jesus mandou colocar os passarinhos ou pássaros dentro de gaiolas? Jesus mandou colocar o papagaio com uma corrente lá preso ali, coitado, que também não pode voar? Deve ser crente. Por isso que a espiritualidade já avisou. Religiosos, maioria dos médiuns, vai tudo para planetas primitivos. Que é para aprender, né? Aí vai lá, planeta primitivo, um planeta que se guerreiam entre eles, então alguém vai caçar, aquele cara ali costumava muito pegar aquelas aves e colocar, e morria um monte de aves ali, não davam água, não dava comida, até chegar ao destino, né? E morria ali sufocado, deixavam morrer os filhotes, né? Porque já não tinha a mãe pássaro para dar a comidinha. Então vou pegar aquele cara e botar ele ali, escravizar ele e botar dentro de prender o cara com uma corrente, ali preso sempre, vai ser escravo. As pessoas se queixam, sofri tanto, me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu fui escravo, eu fui não sei o quê. O que você fez nas vidas passadas? Aí tem que saber. Gente, vocês que estão despertando e que vocês tenham pássaros, não solta assim por aí que eles não estão acostumados. Vai num lugar, num parque, algum lugar que não tenha cachorro, que não tenha gato por perto. Vai no lugar, abre a gaiola e deixa à vontade. Se o bichinho quiser sair, ele vai sair alegremente. É como eu vi um vídeo, as vacas que já estavam destinadas a serem mortas, porque não davam mais leite, já estavam velhas. Então, existe uma ONG aí no país da Europa, que eles vão lá e resgatam. Então, levaram aquele monte de vacas que pela primeira vez viram a grama da terra e davam pulos. Aqueles bichos enormes, pesadões, era tão engraçado, eles pulavam assim, ó, tac, felizes. Os animais nasceram para estar em contato com a natureza, mas as mentes primitivas não entendem. Os verdugos não entendem. Os egoístas não entendem, tá? Então, aos seres que me acompanham e que estão querendo evoluir, obrigada, paz a todos.